Tiago 2,14, a Bíblia diz, prestem muita atenção: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé ou esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Os demônios também creem assim e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Vou te dar um exemplo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe por meio da sua palavra. Amém? Tome o seu assento, por favor. Não feche a Bíblia, não desligue o seu celular. No sentido de você estar lendo a Bíblia, obviamente. Amém? Eu tinha pensado em 3 temas para essa mensagem. Um desses temas era: viva a fé versus uma fé viva, né? Porque hoje nós estamos no tempo do viva a fé, do show da fé, sem fazer nenhum paradoxo aqui com a programação que tem na TV. Daí eu pensei no segundo tema para esse sermão: quando a fé se torna inútil. Eu falei: nossa, isso pode ferir alguém. Então prevaleceu o bom senso, e o bom senso me deu um tema simples, mas objetivo: uma fé viva. Amém? Você pode dizer isso comigo? Uma fé viva. O tempo não me permite entrar em pormenores sobre a carta do apóstolo Tiago, mas uma coisa eu posso te afirmar: o que ele diz não anula o que Efésios capítulo 2 diz, que nós não somos salvos por obras, mas sim pela fé. Ele não anula, mas ele simplesmente expande a ideia e o pensamento. Tiago não está dizendo que você vai ser salvo por fazer coisas boas. Tiago está dizendo que se você é salvo, você fará coisas boas. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Irmãos, outro dia eu me espantei com uma reportagem que dizia o seguinte: uma grande manifestação de fé aconteceu nesta tarde, ou na tarde desse dia. Daí eu fui ver o que a reportagem dizia. Determinadas pessoas carregavam um símbolo da sua religião. Então, para aquela repórter e para aquele programa, aquilo era uma manifestação de fé. Bom, será que é isso que a Bíblia chama de evidência de fé? Quando eu olho, irmãos, e vejo tanta gente falando: nossa, fulano é alguém cheio de fé. Nossa, minha vovó tem tanta fé, tanta fé. Beltrano é alguém cheio de fé. Eu ouço tantas pessoas falando de alguém cheio de fé, porque parece que a fé se tornou algo místico para as pessoas. E quando eu paro para pensar nessas coisas, irmãos, eu percebo que todas as vezes que alguém está falando de fé, essa pessoa está falando de alguém que fala de fé, mas que não vive a fé, que tem um discurso sobre fé, mas que não tem uma prática da fé que ora está discursando. Então, irmãos, é a incoerência do discurso com a prática
o espírito de religiosidade. E exatamente esse espírito de religiosidade que o apóstolo Tiago está combatendo na carta dele. É exatamente isto. Porque, irmãos, o mundo observa e critica tal espírito religioso. Quer ver um exemplo? Ué, fulano não é crente? Por que ele está fazendo isso? Ah, ele é crente e não paga os outros? Ué, ele é crente e está transando com a namorada? Ué, não estou entendendo. Então veja, o mundo está atacando no sentido correto, observando, mas também criticando o espírito religioso. Eles não estão criticando as pessoas de forma específica, mas sim uma pessoa que tenha um discurso e o seu discurso não condiz com a prática de vida. Você está entendendo isso, irmão? Então o mundo observa, irmãos, porque além de incoerente, o espírito de religiosidade, além de ser incoerente, além de não bater com a verdade, ele também é um retrocesso, ele é uma fraude, ele é uma mentira. Por quê? Porque se espera, irmãos, que aqueles que dizem ou que anunciam a fé vivam de acordo com aquilo que falam. Essa é a expectativa do homem. Quer ver uma coisa que espanta você e a mim? É quando você ouve falar, irmãos, de qualquer tipo de sacerdote. E quando eu falo qualquer tipo, eu me refiro a todo e qualquer tipo. Qualquer tipo de sacerdote que abusa sexualmente de uma criança. Isso pode estar tanto no meio evangélico quanto em outros meios. Quando a gente ouve falar que um sacerdote abusou sexualmente de uma criança, a reação que a gente tem, irmãos, é uma reação de repulsa, é uma reação de revolta, porque o sentimento nosso é como alguém que fala do amor de Deus, que fala da compaixão do Senhor Jesus, pode fazer isso com uma criança. O apóstolo Tiago, irmãos, ele está combatendo esse espírito de religiosidade. E exatamente essa foi a razão que o levou a escrever tal carta. Tiago condenou na carta, a carta que agora estamos lendo, a forma como muitos cristãos estavam vivendo e lidando com a palavra de Deus, ouvindo e até mesmo falando da palavra, mas não vivendo a palavra. Porque muitos apenas ouviam, mas não praticavam. Porque muitos achavam muito interessante o discurso e até repetiam, mas na prática a história era outra. Você começou lendo comigo o verso 14, quando ele diz: espera aí, para pensar. Uma pessoa está passando uma necessidade, você chega para ela e faz uma oração. Ó Deus, eu abençoo meu irmão para que ele vá em paz e coma até se fartar. Mas aí Tiago diz: você não deu uma roupa para ele, você não deu uma comida para ele, ele é um necessitado. Você acha que isso resolve alguma coisa? Essa é o questionamento. E Tiago chega até a fazer um jogo de palavras. Você fala assim: você diz que tem fé, né? Mas não tem obras. Mas eu tenho obras, eu tenho fé e tenho obras. Então eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras. E agora mostra a sua fé. Se você não tem obras, cadê o resultado da tua fé? Então, irmãos, hoje o Espírito Santo quer nos ensinar algumas coisas muito importantes, através da palavra dele, sobre aquilo que se faz necessário para responder a seguinte pergunta: como é então a verdadeira fé? Você já se perguntou? Como é então a verdadeira fé? Como é a fé viva, que é o tema dessa mensagem? Então, primeiro, a verdadeira fé, ela se evidencia por meio de atitudes. Amém? Você pode repetir essa palavra? Repita com atitude. Então você já sabe o que é atitude. Amém? Você está entendendo? Olhe para a sua Bíblia, verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ou esse tipo de fé que é a versão revista atualizada? Acaso semelhante fé pode salvá-lo? Um tipo de fé como esse? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, onde você lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, acho que adianta isso? E ele continua dizendo: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta.
Eu posso estar pregando nessa noite para pessoas que estão vivendo uma fé morta, acreditando que estão vivendo uma fé viva, e eu não posso ser conivente com esse tipo de atitude, e eu não posso ser nessa noite alguém que faça vistas grossas a esse tipo de atitude. Quando a Bíblia fala que a fé viva, ela é demonstrada por meio de atitudes, ela está dizendo para nós, e o apóstolo Tiago se reporta a Abraão, o pai da fé, e esse título, irmãos, não foi dado a Abraão por sorteio. Abraão não recebeu o título de pai da fé por sorteio. Abraão não recebeu o título de pai da fé porque alguém simplesmente falou assim: bom, eu acho que não tem, já tem um monte de títulos, vão dar um título para Abraão, igual se escolhem, né, pessoas que representam outras. Bom, já tem um para isso, um para aquilo outro, então vamos botar isso aqui para aquilo. Causas impossíveis. Tá igual a experiência do irmão Robson lá em Bela Vista. Todo mundo procurou um, falou, sobrou ninguém, então vou procurar Deus. Então, irmãos, Abraão demonstra com atitudes a fé em Deus. Ele não faz isso apenas, Deus sabe do meu coração. Nós vivemos uma geração que gosta de afirmar isso, né? Está vivendo no pecado, está vivendo no erro, mas diz que eu sirvo a Deus. Aí a pessoa vai ser aconselhada, até mesmo discipulada, e a gente vai falar com essa pessoa, a pessoa diz, mas Deus sabe do meu coração. É como dizer assim, o importante é o que está aqui dentro. Mas a mesma Bíblia me diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. Em outras palavras, você terá atitudes que vão simplesmente refletir o que está dentro de você. Quantos estão entendendo isso? Abraão demonstra com atitudes, irmãos, a fé em Deus, mesmo ele não sendo uma pessoa com raízes profundas no conhecimento de Deus. Abraão vivia numa cidade chamada Ur. Ur era na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era formada por algumas regiões que eram tomadas de idolatria. Abraão cresceu vendo deuses com D minúsculo, feitos por mãos humanas, que o pai dele era um artífice de deuses. Abraão cresceu vendo essas coisas, então Abraão não tinha um conhecimento profundo de Deus, mas a Bíblia diz que Abraão teve uma atitude, e que a fé de Abraão em Deus, ela foi demonstrada por meio de atitudes. O que o apóstolo Tiago nos diz, irmãos, é o seguinte: afirmar que eu tenho muita fé, mas esta fé não ser vista através das minhas atitudes, das minhas ações, não me vale nada. Afirmar que eu tenho muita fé, mas esta fé não ser vista por meio das minhas atitudes, por meio das minhas ações, isso não vale nada. Você está entendendo isso, irmão? A fé, ela precisa vir acompanhada das obras. Essa é a afirmação bíblica. Diga comigo, obras são atitudes resultantes de fé. Amém? Uma forma de viver que não está de acordo com o que afirmo crer, também não vale nada. Uma forma de viver que não está de acordo com aquilo que eu afirmo crer, não vale nada. Por exemplo, não adianta eu dizer que Jesus é o meu Senhor e não fazer o que Ele manda. Isso é um exemplo de uma fé morta. Não adianta eu dizer que Jesus é o meu Senhor e não fazer o que Ele manda. É incoerente, porque a palavra Senhor significa Kyrios. Kyrios é o meu dono, Kyrios é aquele que manda em mim. Então como é que eu decido a minha vida sem consultá-lo, sem esperar por Ele? É incoerente, isto é uma fé morta. Não é uma fé viva. E às vezes você fica aí se gabando. Sou crente, evangélico, batizado, toco, canto, prego. Mas decide a sua vida por você. Não há um Senhor sobre você. O Senhor é você mesmo. E você diz para mim que tem uma fé viva. Não se ofenda comigo, mas eu vou usar as palavras do apóstolo Tiago. Você acha que semelhante fé pode salvar você? Pode mudar a tua vida? Salvar nesse texto não é salvação eterna, mas salvar é livrar você de alguma situação. A Bíblia não fala de uma fé proveniente de um discurso apenas. Todas as vezes que a Bíblia se refere à fé, ela não fala apenas de um discurso de fé, porque semelhante fé é uma fé morta.
Por isso, todas as vezes que a Bíblia se relaciona à fé, a fé está acompanhada de obras, de atitudes. Em Lucas 6,46, as palavras que acabei de dizer, Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Anote para você ler na sua casa, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É incoerente, não encaixa. A verdadeira fé, irmãos, ela influencia as nossas atitudes, escute bem isso. A verdadeira fé, ela vai além do que um discurso. A verdadeira fé, ela vai além de uma frase bonita. Ela vai além de um pensamento santo. Ela vai além de uma cara papal. Sabe o que é uma cara papal? Aquela cara que parece que está quase chegando no céu. A verdadeira fé, irmãos, ela vai além de frases religiosas benditas, chavões evangélicos. O amado, olá varão, varoa do Senhor, o meu irmão amado. Isso vai muito mais além, irmão. A verdadeira fé, irmãos, ela é vista por meio de atitudes. Diga comigo, pensar de um jeito, agir de outro, revela uma fé morta. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu pratico o que é contrário àquilo que eu acabei de aprender com a palavra de Deus na escola bíblica discipuladora. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que Deus existe e Ele deixou a palavra dele, mas tem coisa que não é para mim ainda. É incoerente, é fé morta. Falar de um jeito e agir de outro é fé morta. O simples fato, irmão, de dizer que eu amo uma pessoa não confirma nada. Eu posso dizer que eu amo você, mas isso não confirma nada. O que vai confirmar que eu te amo são as ações que eu tenho direcionadas a você. Menininhas, olhem para mim, por favor. Pare de acreditar no discurso falso que certos garanhões, gaviões, chupas-cabra ou chupa-cabras aparecem perto de vocês dizendo: eu te amo. E a atitude dele está dizendo outra coisa. Chuta que é laço. Você está ouvindo isso, amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Como é que eu digo, por exemplo, que amo uma pessoa, e esse é o discurso, mas na minha vida eu tenho atitudes que não demonstram esse amor, e eu faço tudo para desagradar essa pessoa? Isso é incoerente. A verdadeira parte de que eu amo alguém, ou a demonstração de que eu amo alguém, é quando o discurso confere com a atitude, ou a atitude confere com o discurso. Certamente, irmãos, uma fé morta mata ainda mais o homem. E por que uma fé morta mata ainda mais uma pessoa? Porque a pessoa fica enganada, achando que ela está bem quando ela está mal, achando que ela vai para o céu quando ela vai para o inferno, achando que está tudo bem quando está tudo mal. Fé morta, irmãos, é engano. Fé morta mata ainda mais o ser humano, porque faz ele pensar que está tudo bem, porque ele não pertence mais ao grupo dos que não creem, porque agora ele tem uma religião. Nossa cidade está cheia de pessoas com fé morta, e quando elas são visitadas por um desafio de uma fé viva, elas querem impedir que aqueles que cheguem à fé viva permaneçam na fé viva. Porque, irmãos, é muito fácil permanecer no engano a vir para a luz, porque a luz incomoda as trevas. É possível ter fé, mas essa fé não vale nada. Lembremos, por exemplo, do sacerdote e do levita, que caminham pela estrada de Jerusalém a Jericó, e encontram um homem caído ali, e fazem de conta que não é com eles, eles passam longe disso, não é problema meu. Eu sou o sacerdote do Senhor, eu sou levita do Senhor, estou atrasado para o culto. Vou cantar uma música hoje. E a música diz: eu quero dividir os meus bens com você, minha casa, meu amor, meu coração.
Eu quero ser uma bênção para você. Ele não conseguiu ser bênção para o maltrapilho caído na beira da estrada. Incoerente, fé morta. Irmãos, com atitudes a fé se evidencia. Eu posso provar para você a minha fé através das minhas atitudes, mas você não vai conseguir provar a tua fé sem as suas atitudes, ou com atitudes incoerentes. Você está entendendo? Eu posso provar a minha fé, e não falo eu, pastor Rodrigo, mas eu, um suposto eu, de que a minha fé, através das atitudes, através da forma como vivo, as minhas palavras sobre fé, elas não provam muita coisa. Deus está nos chamando nessa noite para a gente parar um pouco com o discurso. Um dia eu estava pregando, e todo mundo já sabe, né, que a pregação é o temperamento, a personalidade, o Espírito Santo, a inteligência, todas as faculdades rendidas a Deus. E essa é a minha forma de pregar. E um filho futucou a mãe e falou assim: mãe, o pastor está brabo hoje, né? Não, eu não estou zangado, irmãos. Eu não estou chateado com nada, eu não vi nada que me deixou chateado, não. Essa palavra já estava preparada há muito tempo para ser pregada nessa noite. Eu busquei a Deus para isso. Então receba essa palavra como palavra de Deus. Minhas palavras, então, elas não provam muita coisa sobre fé. De forma semelhante, eu posso falar, por exemplo, para você sobre todas as técnicas de voo. Eu posso identificar cada aparelho dentro de uma cabine de um avião, mas se eu nunca voei, você nunca vai ter confiança de voar comigo. Amém ou não amém? Porque se você falar não, amém, eu vou te levar para dar uma volta comigo de avião, irmão. É incoerente. Eu sei técnica de voo, eu conheço um pouco de aeronave, mas eu nunca pilotei, não tenho horas de experiência, ninguém nunca foi ao meu lado. Como? É incoerente. Irmãos, essa é a exigência de Deus. Tiago diz que de nada adianta orar por uma pessoa necessitada se não demonstramos o amor em atitudes. Amém ou não amém? Que adianta fazer a campanha do mais amor no Brasil se eu não contribuo em nada para isso? Que adianta? Tem muita gente que tem esse pensamento incoerente. Eu quero ser um missionário de Jesus, eu quero ir para outras cidades, para outros países, Deus está me mandando para lá, mas você não ganhou uma vida dentro da cidade que você mora. Tua família está toda longe de Cristo. Que missionário é esse, irmão? Isso é incoerente. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? É incoerente. Eu quero ser missionário, na verdade você quer fugir, porque não conseguiu agir como deve agir dentro da sua cidade. Tiago diz que não adianta fazer isso. Quero te falar uma coisa nessa noite: a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Esse é o discurso dos puritanos. Puritanos foi um grupo de cristãos que surgiram levando a sério, e muitas vezes foram taxados como radicais, porque eles levavam a fundo a fé que eles tinham. Você quer ver uma fé ou uma vida que fala mais alto do que um discurso? Por exemplo, você não conhece o discurso de fé de Moisés, mas olha, por exemplo, a atitude dele. A Bíblia diz exatamente assim: pela fé, Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, isso aqui parece uma coisa inútil no nosso ponto de vista. Ele só não aceitou um título. Parece uma coisa inútil, uma coisa besta, né? Ele não aceitou um título. Mas a Bíblia diz que essa atitude foi feita pela fé. Foi feita porque ele vivia a fé que ele dizia ter. E aí continua o texto dizendo: ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele entendeu que aquela não era a vida que condizia com o servo de Deus. Ele deixa o Egito, ele deixa tudo. E a Bíblia diz: por amor de Cristo, mesmo sem conhecer Cristo, mas por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, e pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Eu não preciso ver a Deus para viver a palavra de Deus. Moisés, ele vivia na prática, vendo aquele que é invisível, considerando que ficar no palácio, ter as riquezas, iria apenas durar um tempo. É isso que a Bíblia chama de prazeres transitórios do pecado, porque trânsito fala de algo breve, de algo que está em movimento e que não dura para sempre. Transitório é algo que passa.
Moisés resolve ter uma vida diferente, uma atitude diferente, porque ele simplesmente cria. Essa era a sua fé. Amém? Deus chama o povo dele para ter uma atitude diferente, que corresponda com a fé que afirma ter. Então, como é a verdadeira fé, a fé viva? A verdadeira fé, ela se evidencia por meio de obediência total a Deus. E você pode ler comigo o verso 18. O apóstolo Tiago ainda diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é o desafio. Ele continua: você crê que existe um só Deus? Eu posso ver Tiago fazendo assim. Muito bem. Outro dia Azaf estava sentado com Jamile, professora, tia Jamile, e ele deu uma de professor para Jamile, virou para Jamile e falou assim: o que é isso? Aí Jamile falou assim: isso é acho que ela falou um garfo, não me lembro muito bem, um garfo. Aí ele olhou e falou assim: um garfo, muito bem. Tiago está usando uma linguagem, ou uma figura de linguagem chamada ironia. Quem me conhece sabe que eu costumo ser muito irônico com algumas coisas. Ser irônico não é mal em si mesmo, depende de como você usa isso. Outro dia alguém estava no grupo, cadê? Foi o Edilson Júnior, né? E eu mandei uma piada, um vídeo de uma piada, e o Edilson falou assim: isso é mentira. Perguntei assim para ele: você descobriu sozinho? Cadê ele? Está lá em cima, né? Você descobriu sozinho? É uma ironia. Eu não estou duvidando, nem estou perguntando: você descobriu sozinho? Não, eu já sei a resposta, mas eu estou ironizando. Tiago está ironizando, dizendo assim: você... Olha só o que ele diz: você crê que existe um só Deus? Que legal! Muito bem! Até os demônios creem nisso, e eles tremem. Irmão, ainda falando de Abraão, nós podemos observar que a obediência a Deus era o ponto máximo das atitudes de Abraão. Vamos repetir isso? A obediência a Deus era o ponto máximo das atitudes de Abraão. Irmão, Abraão não era nenhum rebelde à palavra de Deus. Já viu Deus falar assim para Abraão: vai para lá, e Abraão ir para outro lugar? Eu nunca vi isso, irmão. Rebelde à palavra de Deus ele nunca foi. Ele foi enganado pela esposa, é outra história. Mas rebelde, de Deus falar para ele: me dá teu filho, ele fala: não dou e acabou. Não, irmãos, Abraão era pronto para obedecer. Então a obediência era o ponto máximo da vida dele. Você quer saber um verdadeiro cristão, irmãos? Ele é visto pelo ponto máximo, pela obediência a Deus e a palavra de Deus. Abraão não era rebelde, e Tiago diz isso: como eu poderei provar que tenho fé se ela não for vista por meio de uma vida de obediência à fé que eu digo ter? Como é que eu mostro para você, irmão, que eu sou um homem de Deus na tua vida, se não há obediência a Deus na minha vida? Isto é incoerente, isto é uma fé morta. Não existe no meio do povo de Deus aquele discurso do tipo: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já viu gente fazer isso? Meu filho, eu estou fazendo uma coisa errada aqui, mas você não copia ou não. Tem discipulador, né? E a pessoa discipulador virar para você, discípulo, assim: eu sou seu discipulador. Você viu eu gritando aqui com a minha esposa? Mas não faz isso não, tá? É só eu que vou fazer. É incoerente, irmão. É incoerente. Eu vivi numa família onde tinha o álcool. E meu pai muitas vezes dizia: olha, eu bebo, mas vocês não vão beber não, porque o dia que vocês beberem eu bato em vocês. Mas não adiantou, porque ele era o modelo dentro de casa. E a gente sempre segue os modelos. Você está entendendo isso? Como eu posso dizer que eu sou de Jesus se não tem nada em minha vida que evidencie isso? Você vai à igreja, irmão? Grandes coisas, até o cachorro vai. Não estou te comparando um cachorro, em nome de Jesus, por favor. Não permita o diabo te enganar a esse ponto. Eu estou ironizando. Você tem uma Bíblia? Qualquer pessoa tem uma Bíblia hoje. Você carrega uma Bíblia quando vai para o templo religioso? Muita gente faz isso só para ganhar as menininhas. Eu já vi, irmãos, histórias de gente que
que é dependente químico, usar a folha da Bíblia para enrolar cigarro de maconha. Isso não muda muita coisa. Você está entendendo, irmão? A gente ouve falar que existem milhões de evangélicos no Brasil, mas há muito discurso e pouca obediência. Eu não sou um profeta do caos. Tiago afirma o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Irmãos, os demônios acreditam em Deus e sabem que existe apenas um só Deus. Tem demônio que é mais inteligente que o ser humano. Você está entendendo? Porque os demônios acreditam que existe um só Deus, e tem um monte de ser humano achando que tem muitos deuses por aí afora. Mas os demônios creem que tem um só Deus. Um só. Então Tiago está dizendo, eles acreditam que tem um só Deus, mas as vidas deles não evidenciam essa fé. Por quê? Porque eles não obedecem nada a Deus. A questão é, irmãos, que você pode incorrer no erro, e as pessoas que me escutam em suas casas agora, no erro de ter uma fé de um demônio. É pesado eu sei essa palavra, mas lembre-se que eu a ouvi primeiro. A fé de um demônio é a fé de alguém que acredita em Deus, sabe que Deus é justo e santo, mas ainda assim não o obedece. Já viu aquelas pessoas que chegam para mim e para você e dizem, eu sei que eu estou errado, eu sei que se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno, eu sei. Essa pessoa está sendo, querido, está tendo uma atitude muito contrária, como um demônio. O demônio sabe o que o espera de condenação, mas ele permanece do mesmo jeito. No demônio, ou nos demônios, assim como nas pessoas que têm uma fé morta, não há neles, não há nelas, interesse ou obediência ao Deus que eles creem. Não há interesse ou obediência. E falo de interesse, não interesse da bênção, não, porque interesse da bênção todo mundo tem, até os demônios têm. Que é isso, pastor? Que heresia é essa que você está falando? Não é simples, irmão. Um dia os demônios chegaram para Jesus, Jesus expulsou os demônios e falou assim, Jesus, nos abençoe. Como assim, pastor? Jesus, não manda a gente para fora da cidade não, deixa a gente ficar nos porcos. E Jesus liberou. Eu falo do interesse nas coisas de Deus, o interesse na obediência a Deus. Irmãos, o que fez de Abraão o pai da fé foi o fato de obedecer a Deus em uma cultura corrupta e um tempo corrupto, como nós estamos vivendo. É isso que fez de Abraão o pai da fé, de viver num tempo corrupto, numa cultura corrupta, e ainda assim viver um padrão de santidade e obediência a Deus. Esse é o meu desafio, o seu desafio. Amém? A fé de Abraão, irmãos, o levou a viver valores de Deus numa sociedade corrupta. Um verdadeiro cristão, que tem uma fé viva, ele vai viver os valores de Deus numa sociedade podre e corrupta. Esse é o meu desafio, o seu. Deus certamente, irmãos, nos pede provas da fé que nós afirmamos ter. E a questão é como você tem provado a sua fé, ou onde ela está. O que leva Abraão a ser chamado amigo de Deus, está aí no verso 23. A Bíblia diz, cumpriu-se a Escritura, Abraão creu em Deus, isso foi lhe acreditado como justiça, e se crê a obediência, e ele foi chamado amigo de Deus. O que fez Abraão, irmãos, ou o que leva Abraão a ser chamado amigo de Deus, não é o fato, não é o pensamento de Abraão ter obedecido, ou não é o pensamento, mas é o fato de Abraão ter obedecido a Deus em tudo. Em tudo. É isso que Tiago está dizendo. O argumento do apóstolo Tiago é esse. Então, queridos, a vida de Abraão era uma vida guiada pela obediência à voz de Deus. Abraão não viu a Deus. Ele teve a visitação de anjos, mas ver Deus face a face nunca aconteceu. Ele ouvia a voz de Deus. Diga comigo, existe submissão na verdadeira fé. O próprio Jesus diz isso, vós sereis meus amigos, ele coloca uma condição, se fizerdes o que eu vos mando. Tem muita gente dizendo, eu sou amigo de Jesus, sou amigo de Jesus, Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu Salvador, sem outro haver igual. Mas Jesus falou, você não faz o que eu mando, você não é meu amigo, isso é incoerente. É incoerente.
A verdadeira fé, irmãos, ela se submete ao Criador da fé. Hebreus ainda nos diz, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E esse olhar no original é o olhar não de contemplação, não de admiração, mas é o olhar onde você recusa tudo ao seu redor e fixa naquele ponto e trava para ir em direção àquele ponto. É esse olhar. É inútil, diga isso comigo, é inútil a fé sem uma vida de obediência a Deus. Esta fé não poderá fazer muito por mim. Uma fé morta leva o homem à morte espiritual. É possível ter fé morta e continuar separado de Deus. Essa pergunta que Tiago faz. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Escute uma coisa nessa noite, fé é direcionada a uma pessoa. Eu confio a tal ponto nessa pessoa que eu me submeto a tudo que ela diz. Não é apenas aceitar ao que Deus diz, escute bem isso, mas também se render totalmente ao que Deus exige. Eu concordo, mas não pratico, é incoerente. Abraão deposita a sua confiança, a sua esperança naquilo que Deus falou. E Deus o falou para ele, Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela. E ele saiu, porque ele depositou a confiança dele, a esperança dele, na promessa que Deus lhe fez. E a promessa era, você será pai de multidões. A promessa veio posterior à ordem. Sai da tua terra e da tua parentela. Essa é a primeira frase que Deus diz para Abraão. Você pode ler Gênesis 12 quando chegar em sua casa. A primeira frase que Deus fala para Abraão é, sai da tua terra e da tua parentela. Depois ele diz, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você será uma bênção. A pergunta é, você tem confiado nas palavras de Deus? Ou há palavras que você ainda não acredita? Abraão obedece a Deus sem questionar. Deus pede a Abraão um filho e ele simplesmente entrega sem hesitar. Outro dia eu ouvi de uma mãe que pressionava uma filha e dizia para a filha o seguinte, você não pode continuar nessa igreja, porque você vai trair a fé dos seus pais, você está traindo a fé dos seus avós. Você tem que me obedecer. Exatamente nesse instante, quando essa jovem falava comigo, eu me lembrei de Lucas capítulo 14, verso 26, que nós lemos no culto passado, que Jesus mesmo disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, filhos, mulher, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ninguém disse para você que seguir Jesus não tem perseguição. Ninguém contou para você que não tem luta para quem segue Jesus, porque tem. E às vezes a luta começa dentro de casa, com a nossa própria família, com aqueles que dizem que nos amam. Mas porque nós estamos mais seguindo a tradição, a fé morta. E afirmo isso com propriedade da palavra de Deus. Porque não estamos mais seguindo a fé morta, passamos a seguir a fé viva, e isso incomoda. Isso gera revolta. E alguma coisa tem que ser feita para deter isso. Nem que seja o uso da violência. É assim que os fracos agem. É assim que os sem argumentos agem. Eles não têm argumento, não há como discutir um assunto com eles. Eles partem para a violência. Olhe, por exemplo, para a discussão da homofobia no Brasil. Alguém um dia se levantou, numa sessão solene, aberta da Câmara, em Brasília, e disse o seguinte, se for preciso pegar em armas, para defender o meu direito de ser respeitado como homossexual, eu pegarei. Aliás, essa pessoa botou na primeira pessoa do plural, nós pegaremos, dizendo que havia mais pessoas com ele. Porque quem não tem argumento para discursar, quem não consegue combater no nível das ideias, vai tentar combater no nível da violência. Você está entendendo isso? Amém? Você pode dizer como Martinho Lutero, em Castelo Forte, o hino da revolução, da reforma. Se tenho que perder,
filhos, bens, mulher, eu perderei, mas que eu não perca a minha fé em Jesus. Amém? Terceira verdade, como é uma fé viva? A primeira é atitudes, a segunda é obediência total a Deus, e a terceira é uma mudança de vida. Olhe para a sua Bíblia, verso 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, para que ninguém esqueça. A prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olhe para cá, por favor. Raabe é uma prostituta que morava na cidade de Jericó. E a história dela se passa no livro de Josué. Você vai encontrar essa história lá para o capítulo 5 de Josué. 5 e 6 você vai observar essa história. Josué envia 2 espias para Jericó. Quando eles chegam lá, alguém descobre que eles estão lá. E eles param na casa de Raabe. Raabe é uma prostituta. Ela vivia de vender o corpo dela. Era assim que ela vivia. Quando eles param ali na casa de Raabe, Raabe já conhecia o Deus do povo de Israel. E ela vira então para aqueles espias e fala assim: eu quero pedir uma coisa a vocês. Poupem a nossa vida. Poupem a minha família. E aí os espias disseram: nós vamos fazer isso, mas você vai colocar um tecido vermelho na tua janela para a gente identificar que esta é a tua família, e nessa casa que tiver o tecido vermelho, ninguém vai entrar. Irmãos, Raabe entrou para a genealogia de Cristo Jesus. Você vai encontrar isso lendo Mateus capítulo 1. Raabe, a prostituta, aparece na genealogia de Jesus. E isto me diz e te diz que ela mudou de vida. Não era mais a prostituta. E é isto que Tiago está dizendo. Olhe para Raabe. Olha a atitude que Raabe teve. Olha a obediência de Raabe. Raabe possuía um estilo de vida contrário a Deus. Ela era uma prostituta. Ela lucrava com o corpo dela entregue aos homens. Mas a Bíblia diz que Raabe teve uma atitude de fé. Ela deixou que a vida dela fosse moldada e transformada pelo Deus de Israel. Aleluia. Você pode ter um estilo de vida contrário a Deus. Você pode ser considerada ou considerado a pior pessoa desta cidade. Mas se você deixar que o Deus Todo-Poderoso transforme a tua vida, coisas grandes e tremendas Deus tem para você. Você vai viver no mesmo céu que eu. Não tem separação. Não tem nuvem para ex-prostituta. Não tem nuvem para ex-alcoólatra. Não tem nuvem para ex-traficante. Irmão, tem um céu só que une todos. Aleluia! Por isso que a igreja de Deus precisa ser o céu na terra, meu irmão. Não tem que ter grupinho daquele, grupinho de lá. É um povo só. Brancos, negros, pobres, ricos são tratados nesse lugar do mesmo jeito. Às vezes surgem alguns aí meio desavisados e querem se aproximar do pastor e acham que vão comprar o pastor com o dinheiro que tem. Eu não estou à venda. Aqui todos são tratados de forma igual. Porque em Deus, querido, nós estamos nivelados assim, ó, por baixo. Amém? A Bíblia diz que Raabe teve uma atitude de fé. De acordo com o texto de Josué, ela já havia ouvido falar do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mas nesse instante ela passa a ter um novo estilo de vida, onde agora quem olhasse para ela certamente poderia até se lembrar do seu passado de prostituta. Mas a mudança da vida de Raabe, ou a mudança que ela experimentou, sobressaía a sua velha vida. A mudança que você experimenta em Cristo sobressai a sua velha vida? Ou não há velha vida porque tudo continua do mesmo jeito? 2 Coríntios 5,17 nos diz uma verdade: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja que tem coisas velhas para aqueles que vêm para Cristo, mas também tem coisas novas. Mas as coisas velhas não permanecem, as coisas velhas ficaram para trás.
Abraão teve uma mudança de vida, irmãos. Ele adorava ídolos com a sua família em um dos caldeus, e agora ele passa a adorar o único Deus. Paulo teve uma mudança em sua vida. Ele perseguia os cristãos, falava mal e até os levava para serem mortos. Mas a Bíblia diz que se torna um deles e passa a ser perseguido juntamente com os cristãos, e passa a defender os cristãos. Pedro teve a sua vida mudada. Ele era um pescador arrogante e ele se torna pescador de homens, submisso à voz de Deus. Passa a viver a vida dele para Jesus. Tiago e João, dois irmãos, conhecidos como Boanerges, filhos do trovão, eles eram extremamente explosivos. Mas João tem uma mudança de vida que passa a se tornar e recebe o título de o discípulo do amor, porque cada palavra que João diz tem: amados, filhinhos, é o amor de Deus. Vamos amar uns aos outros. Zaqueu teve uma mudança de vida, de coletor de impostos e ladrão para aquele que devolve o dinheiro para os outros e que dá metade dos bens dele. Um homem que era avarento, ele dá metade dos bens aos pobres. Ele prejudicava muitas pessoas, mas a fé dele em Jesus o fez devolver 4 vezes mais àqueles que ele tomou o dinheiro. Mudança de vida. E a pergunta é: o que é que mudou a vida dessas pessoas? A Bíblia afirma que foi a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O texto bíblico de Romanos diz isso. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a pregação da palavra de Cristo. Irmão, se a minha vida não muda a cada mensagem que ouço do Senhor, eu não posso afirmar que eu sou um homem de fé. Continuar vivendo como antes não faz ninguém uma pessoa de fé. Posso ouvir um amém? Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele disse o seguinte: ele contou uma parábola no livro que ele escreveu, e essa parábola foi citada por Philip Yancey, falando da igreja. E ele diz assim: é a história de um grupo de gansos, que todo domingo eles iam para a igreja. Já viu ganso andando? Eu devo estar mal abeço aqui de ganso, né, irmão? Você está rindo porque o negócio deve ser feio mesmo. Não vou andar de lado para você ver. O ganso anda assim, né? É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E eles iam todo domingo para a igreja. E o pastor ganso pregava para eles: olha, irmãos, nós não podemos ficar sempre na terra. Nós temos que voar, nós temos que voar, nós temos que levantar nossas asas e voar. Todo domingo o pastor pregava o mesmo sermão. E os gansinhos iam. Terminava o culto, os gansinhos e voltavam. Sempre andando. Nunca abriram as asas e voaram. Você está rindo? Esse ganso pode ser você. O pastor dizia: nós não precisamos andar somente sobre a terra. Nós não podemos andar somente presos a esse lugar. Nós podemos alçar as nossas asas e voar até as regiões distantes. Subir até os climas mais abençoados, se tão somente cumprirmos e guardarmos o mandamento do Senhor nosso Deus. E a gansarada dizia: amém. Terminava o culto, eles iam de novo. Todo dia, todo domingo eles ouviam a mensagem. Diziam amém, batiam as asas e continuavam na mesma. Diga comigo: eu não posso ser o ganso de hoje. Amém? E eu concluo esse sermão lendo Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é confiar em Deus, mesmo que você não veja. Fé é acreditar em cada palavra que sai da boca de Deus, mesmo que você não o tenha visto dizer tais palavras. Fé é confiar em Deus. A fé sobe mais alto à medida da obediência, à medida do quanto eu conheço mais de Deus e obedeço aquilo que eu conheço, a nova revelação. A verdadeira fé consiste em olhar para Jesus e ver na vida dele, de Jesus, uma vida de fé.
E assim então, com a ajuda de Jesus, imitar a fé do próprio Jesus. Amém? Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. Deus te chama a viver dessa fé nessa noite. Deus chama você a confiar nele nessa noite. Deus chama você a ter uma fé viva, uma fé viva de atitudes, vamos dizer juntos, viva de atitudes, viva de obediência, viva de mudança de vida. Amém? E não é a fé de não há muralhas, é uma fé de atitude de vida, é uma fé de mudança de vida. Como sempre nessa noite eu tenho 2 convites, até para aqueles que estão em suas casas me ouvindo nessa noite. O primeiro convite é para que você mude ou acabe com a distância entre o discurso e a prática. Pare de falar da fé que você tem e viva a fé que você tem. Amém? Esse é o primeiro desafio. Não dá para a gente pegar o Evangelho, uma parte dele. Você já aprendeu isso. Não dá para pegar uma parte do Evangelho. Não dá. Se você encontra a pérola no campo, você tem que comprar o campo. Tem que levar o campo junto no pacote. Então o Evangelho, você não pega uma parte do Evangelho, você tem que receber o todo. Segundo convite, eu estou convidando você a ter uma fé viva, de mudança de vida. Dizer para Jesus: chega de parecer ser, hoje eu decido ser. Hoje eu assumo que a minha vida não condiz com o título que há sobre mim: filho de Deus, filha de Deus. Hoje eu chamo você para uma fé de mudança de vida, de rendição. Dizer: eu quero crer em Jesus. Hoje é uma fé que diz para você o seguinte: é uma fé que vai além da religião. Você não precisa de uma nova religião. O Brasil não precisa de uma nova religião. O Brasil não precisa de um novo grupo de evangélico. O Brasil precisa de que cada um assuma de fato o seu papel como filho de Deus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra.